Vamos começar então a primeira sessão do nosso dia e eu gostaria de chamar para compor aqui o palco 4 especialistas em relações internacionais. O embaixador Gelson Fonseca, o professor Alfredo Valadão, a professora Francisca Stahl e o professor Jens Bartelsson. A gente vai ter uma sessão que dura mais ou menos 1h30, até a hora do almoço. Na hora do almoço, todos subiremos para almoçar nos andares 4 e 5. Até lá, vamos ter uma sessão que é composta basicamente por 4 apresentações, de mais ou menos 10 minutos cada, e na sequência um debate com o público. Muito bem, então vamos começar com palavras iniciais do embaixador Gelson Fonseca e, na sequência, damos a palavra aos outros participantes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Fundação Konrad Adenauer, à delegação da União Europeia e ao SEBRE o convite para participar desse evento. Eu queria, para introduzir o tema, dizer 2 ou 3 coisas que são muito gerais sobre essa questão do direito e poder. A primeira observação que eu faria é de que, quando nós colocamos direito e poder num título como esse, a ideia inevitável é que um é bom, outro é ruim. Quer dizer, o poder tem alguma conotação, tem conotação negativa, e o direito terá a conotação positiva nessa história. Por quê? A ideia é de que existe alguma coisa intrinsecamente perigosa com o poder. Né? O poder tende a se expandir, ele é imprevisível, o Estado pode usar de uma maneira arbitrária o poder para garantir a sua segurança, pode expandir o poder além da conta e, com isso, ameaçar os outros Estados, pode usar o poder para dominar. Então, o poder tem alguma coisa que é perigosa e é imprevisível, e que precisa, em consequência, ser contida. Na teoria realista clássica, quem contém esse poder perigoso, imprevisível, é o outro poder. Né? Então, vem as teorias de balança de poder, etc. Como é que o direito entra nisso? O direito seria um outro instrumento de contenção do poder, nascido de um acordo entre os poderes, entre os Estados, entre os que têm poder. Quer dizer, os que têm poder, né, resolveriam ou decidiriam se autoconter, e que essa autocontenção, quem oferece é o direito, quem exprime é o direito internacional, é a norma. Né? E de que maneira o direito conteria o poder? De 2 formas. Em primeiro lugar, dizendo o que o poder pode fazer de uma maneira legal. O que é, nesse processo um pouco imprevisível de expansão do poder, se nós podemos simplificar alguma coisa muito complicada, o direito vai dizer o que o poder pode fazer, vai dizer o que é legal, o que não é legal, o que é justo, o que não é justo. Essa é a primeira função do direito. A segunda função, é a mais complicada do que essa, é convocar o poder para que a norma valha, para que quem desobedecer a norma, quem agir de uma forma ilegal,
seja sancionado, seja punido. Tá? Então, se nós olharmos a história das criações, ou um pouco a história da utopia internacional, das formulações sobre a paz perpétua, esses dois temas sempre aparecem. Né? O que o Estado pode fazer ou não pode fazer, o que é legal, o que não é legal, e de que maneira convocar o poder para que a norma seja obedecida. Ora, desse ponto de vista, a ONU resolveu um problema histórico que existia desde que o Estado moderno nasceu. Porque o que a ONU oferece à comunidade internacional é justamente isso. Ela diz, olha, há certos comportamentos do Estado que são comportamentos ilegais, que precisam ser sancionados, e ela oferece um mecanismo que sanciona o Estado que age de uma forma legal, que é através do Conselho de Segurança. Quer dizer, na versão original, né, a ONU, inclusive, teria praticamente tropas à disposição, haveria um Estado-maior ligado ao Conselho de Segurança, enfim, e a ONU teria um exército. Bom, a gente sabe que isso não funcionou. Né? Ou melhor, funcionou mais ou menos, funcionou de uma forma precária. Em certas ocasiões, a ONU, no período da Guerra Fria, deu certo, em outras ocasiões, ela não deu certo. E hoje, né, se nós olharmos o cenário internacional com questões dramáticas e que se prolongam, seja a Síria, seja a Líbia, seja as questões ligadas ao terrorismo, etc., aparentemente, enfim, claramente, essa missão da ONU de estabilidade, de criar estabilidade internacional através do direito, evidentemente é muito falhada. Né? Bom, o que acontece? E, de uma certa maneira, e essa é a segunda observação que eu faço, a situação se agrava. O que acontecia no período da Guerra Fria? O grande pecado, a grande ilegalidade que a ONU previa na sua carta para o comportamento dos Estados é a agressão de um Estado a outro. Quer dizer, a Carta da ONU foi moldada em função dos problemas da Segunda Guerra Mundial. Então, o maior pecado que o Estado podia fazer era invadir o outro. Né? Então, a norma é muito... A norma da Carta é muito clara. Quer dizer, o Estado... há uma preservação, há uma defesa da soberania, da autodeterminação, etc., e quem viola a integridade territorial deve ser punido. Né? Nós sabemos que houve várias violações dessa norma ao longo do período da Guerra Fria. Agora, há uma certa especificidade nesse processo de violação e que se contrasta com o que está acontecendo hoje em dia. Era muito flagrante que, ao invadir a Tchecoslováquia, a União Soviética estava violando a Carta da ONU. Não havia a menor dúvida disso. A Hungria, ou quando invadiu a Hungria, quando os Estados Unidos invadiram a República Dominicana, quer dizer, o direito era claro. O direito era claro e a ilegitimidade, a ilegalidade da ação também era claro. Agora, como, enfim, era uma ação de poder, o direito não tinha condições de conter aquela... A ONU não tinha condições de conter aquela ação. Bom, exatamente por isso, eles vão buscar, as superpotências, Estados Unidos e a União Soviética, vão buscar legitimidade para o que eles estão fazendo fora da ONU. O que legitima a ação na Tchecoslováquia, o que legitima a ação na Hungria é, enfim, a preservação do socialismo, etc. O Ronaldo está aqui conhece essas coisas melhor do que eu. Né? O Khrushchev inventa uma noção nova de soberania, etc., compartilhada, alguma coisa assim. Enfim, então, a ONU continua uma referência clara, a Carta da ONU continua uma referência clara de legitimidade, e para violar a norma, você vai buscar uma legitimidade fora da Carta. Ora, o que acontece hoje em dia?
Evidentemente, quer dizer, agressões de um Estado, a invasão de um Estado por outro pode acontecer, como aconteceu no caso do Irã ou do Kuwait. Mas a natureza da ameaça muda. Depois, acho que no trabalho da doutora Francisca, isso será exposto de uma forma muito mais clara e muito mais consistente do que eu estou expondo agora. Mas, enfim. Então, o que acontece? Se a ameaça passa a ser, né, de um grupo de terroristas, de um grupo social, mas não de um Estado, aquela norma sobre a invasão, que era baseada, sobretudo, na agressão de um Estado ao outro, né, na invasão de um Estado por outro, ela não serve mais. Né? E isso é um aspecto. O segundo aspecto, que na luta contra o terrorismo, na guerra contra o terrorismo, começam a se desenvolver uma série de atitudes e de ideias que são difíceis para as quais não existe propriamente uma norma jurídica. Quer dizer, quando o Estado do combate ao terrorismo ataca diretamente um grupo dentro de um outro Estado e usa para isso a ideia de legítima defesa preventiva, não existe com clareza uma norma que diga que isso é legal ou deixa de ser legal. Quer dizer, a norma, porque a justificativa é de que existe uma realidade nova. Quer dizer, muda o processo de legitimação daquela atitude. Não é mais uma legitimidade baseada numa ideologia, né? Mas é uma legitimidade baseada numa necessidade de defesa que é imediata, que é urgente e que não pode passar pelos processos clássicos, pelos processos estabelecidos na Carta da ONU. Quer dizer, se eu tenho uma ameaça terrorista possível, eu não posso discutir como eu vou retalhar contra essa ameaça, como eu vou atalhar essa ameaça dentro do Conselho de Segurança. Eu tenho que simplesmente, rapidamente, atacar aquele meu adversário. Foi o que aconteceu no caso do Afeganistão. Né? Eu me lembro que, em 86, os Estados Unidos mandaram uns mísseis contra Bagdá, porque tinha 3 ou 4 americanos morreram num nightclub em Berlim. Enfim, então, o tipo de retaliação é quase que impede que o processo Nações Unidas seja utilizado. E aí, com isso, vão começando a surgir uma série de outras ideias, quer dizer, uma série de outras práticas que também, para o qual não existe o direito, quer dizer, o direito é insuficiente para lidar com essas realidades. Quer dizer, o direito, o uso de drones, né, eu falei nessa história da legítima defesa preventiva, mas a intervenção humanitária é um outro caminho, né, para essa é um outro caminho nessa realidade nova que a gente está vivendo. Enfim, para essas situações, né, o direito que a ONU oferece é insuficiente. Né? E o que também acontece é que criar direito para essas situações, primeiro, é muito difícil, né? E, segundo, não há nenhuma disposição das potências em criar direito para isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Quer dizer, o direito, ainda que ele simplesmente que ele valha como uma norma limitada ainda que seja simplesmente uma norma que vá ou não vá ser aplicada, dependendo de condições de força, ele cria uma referência de legitimidade. Não é? Então, ao criar essa referência de legitimidade, ele pode não impedir o Estado que tem poder de agir, mas ele inibe o Estado. Ele cria um padrão de crítica àquele Estado que age
de uma forma ilegal e ilegítima. Então, eu queria concluir de uma forma um pouco pessimista, né? Criou-se uma realidade nova, quer dizer, a natureza das ameaças às potências mudou não existe um padrão legal muito claro para lidar com essas ameaças novas, e eu não vejo nenhum estímulo para que as potências criem inibições no momento em que o que acontece no sistema internacional é justamente o oposto. Quer dizer, o que as potências querem é espaço para agir, o que as potências querem é mais liberdade para agir, né? E elas têm mostrado isso de uma forma muito clara. Então, eu acho que mudar essa situação e criar mecanismos de estabilidade, voltar ao que o direito tenha o prestígio que ele precisa ter para funcionar como uma efetiva contenção de poder, ainda vai demorar muito tempo. E isso vale para a área de segurança, mas vale para outras áreas, né? Se nós olharmos de uma forma mais geral para o panorama da criação jurídica, da produção jurídica nos dias de hoje, ele não é dos mais alvissareiros, né? Há normas que não avançam, como na área de meio ambiente, né? O desarmamento também é outra área que está praticamente parada, né? Em outras áreas, como direitos humanos, a aplicação do direito é muito seletiva, e por aí vai. Então, quer dizer, é com um tom um pouco pessimista que eu termino essa exposição. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Bom, temos uma baita introdução aí para a próxima hora de conversas. Professor Valadão. Muito obrigado, Matias. Eu queria muito agradecer o SEBRE, a Konrad Adenauer, a delegação da União Europeia, por esse convite. E queria também felicitar pela boa saúde da Conferência do Forte Copacabana, né, que tem 13 anos, e que nós criamos juntos, alguns de nós aqui, e nunca pensávamos que isso podia durar tanto tempo, não é? E, hoje em dia, essa conferência é a conferência mais importante de diálogo de segurança e defesa entre a América do Sul e a Europa, entre o Brasil e a Europa. Então, eu acho que eu queria saudar esse feito muito improvável na época em que foi criado. Entrando na vaca fria, eu partilho um pouco o que disse o Gelson e o ministro Jungmann. Eu acho que não faz muito sentido opor força e direito. A força sem direito é cega e tirânica, o direito sem força é impotente, como falou muito bem o ministro, lembrando Pascal. Eu acho, portanto, que a questão central não é essa. A questão central, como disse muito bem o Gelson, é o uso legítimo da força. Não há lei sem polícia e sem capacidade de garantir o respeito da lei e de defendê-la contra aqueles que a atacam. No âmbito dos Estados soberanos, tradicionalmente, essa função do uso legítimo da força era exercida pela polícia ou pelas Forças Armadas. No âmbito internacional, como não temos um governo mundial, graças a Deus, porque seria provavelmente um governo extremamente autoritário, não temos também forças policiais globais nem militares globais. Apesar de ter um Estado-Maior na ONU, não se trata bem de realmente uma capacidade de intervenção. Portanto, a garantia da lei fica na mão daqueles que têm capacidade e vontade de usar a força para isto contra aqueles que usam a força contra essa lei. Esse é o paradoxo. Como não tem lanche de graça, o paradoxo é que estes garantes, em última instância, da lei,
não vão se arriscar sem que sua ação também sirva aos seus próprios interesses. Ninguém é totalmente filântropo em relações internacionais. E, às vezes, usam essa força além do direito. E é isso que cria essa tensão muito forte entre direito internacional e uso legítimo da força. Porque esse uso legítimo é dado para instâncias que também servem aos seus interesses, enquanto que os outros não têm essa capacidade de fazer o trabalho que essa instância faz. Depois da Segunda Guerra Mundial, queiramos ou não, com o sistema que foi criado, quem garantiu o funcionamento e as normas gerais do ordenamento mundial, queiramos ou não, foram os serviços de inteligência e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Daí o fato, que a gente vê muito na Europa, no resto do mundo, aliás, é que quando os americanos intervêm, muitas vezes são tratados de imperialistas, e quando não intervêm, são tratados de irresponsáveis. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, nesse sentido. Mas a verdade nua e crua, no meu ponto de vista, é que o resto do mundo não quer ou não tem condições de assumir esse papel. E, portanto, depende completamente, em última instância, desse guarda-chuva americano para manter o que se chama os global commons, os bens comuns. Hoje em dia, quais são esses bens comuns para o funcionamento? São o acesso ao espaço, funcionamento da internet, liberdade de comércio marítimo, intervenções em situações políticas de violências locais que têm um impacto sistêmico e coisas desse tipo. Né? Esse guarda-chuva é baseado no direito internacional, como muito bem disse o Gelson, desenvolvido depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Né? Todos os estados soberanos do planeta aceitaram a Carta das Nações Unidas, o respeito aos direitos humanos nela incluídos, e todos os outros adendos que foram feitos durante todo esse tempo. E foi essa combinação de direito e força legítima que permitiu resistir e vencer a ameaça totalitária que existia durante a Guerra Fria da União Soviética. Agora, mais interessante foi também esse ordenamento internacional que permitiu desenvolver uma economia global aberta e que permitiu a emergência de várias novas potências econômicas na passagem do século, entre o século XX e o século XXI. O problema hoje é que, em nossas circunstâncias, como diria o Ortega y Gasset, essas circunstâncias estão mudando profundamente e rapidamente. A globalização do sistema financeiro, das cadeias produtivas, das comunicações e informações, além do empoderamento das sociedades civis e até dos indivíduos, graças às novas tecnologias, estão debilitando rapidamente o poder e a capacidade de controle dos governos e estados nacionais. Diante de uma revolução socioeconômica, mais importante, e isso é muito importante entender, é mais importante e mais profunda do que a segunda revolução industrial no começo do século XX, os setores dirigentes nacionais, econômicos e políticos, de esquerda ou de direita, estão rapidamente perdendo o controle e a capacidade sobre suas próprias sociedades. E, pior ainda, estão perdendo a capacidade de resolver, no âmbito nacional, os problemas das populações, inclusive o problema da segurança. Os enfrentamentos e guerras que estão começando a acontecer no mundo hoje são cada vez menos legíveis. Terrorismo, guerras civis fragmentadas, ciberataques, sabotagem econômicas, guerras locais, ilícitos, enfim, uma série de coisas que não dá para ler, não é mais, como disse muito bem o Gelson, essa coisa de guerras interestatais, como existiam antigamente. Fala-se hoje de conflitos híbridos, como falou o ministro, não é?
A Rússia na Ucrânia, por exemplo, que mandou os seus homenzinhos verdes invadir a Ucrânia, eram suas forças armadas fantasiadas de guerrilheiros, não é? A ciberguerra que existe hoje, não se sabe mais quem é o agressor, como definir o agressor, quem definir quem está fazendo o quê, não é? Então, como disse o Gelson, hoje a necessidade máxima seria adaptar aos novos tempos esse direito internacional que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. Isso significa também novas definições do uso legítimo da força. E a segunda coisa mais importante, maior responsabilidade por parte do resto do planeta que tem interesse em manter uma ordem global aberta, democrática e previsível. Porque existem hoje no mundo grupos, pessoas, estados que não têm interesse em manter esse tipo de ordem. Pelo contrário, é o caso, por exemplo, de Vladimir Putin. E isso, sobretudo, num momento muito complicado, porque a cavalaria americana e o rin-tin-tin estão cada vez menos disponíveis para proteger os incautos ou resolver os problemas fora de suas fronteiras que não sejam do seu interesse imediato. Estamos hoje entrando numa conflitualidade global, permanente, incerta, híbrida, de baixa intensidade comparada aos grandes conflitos do século XX, e que tem cada vez menos buracos ou posições geográficas aonde se esconder. É o caso da América Latina, hoje em dia, que também é cada vez mais vulnerável a eventos que podem acontecer do outro lado do mundo. Imaginem um problema no Mar da China Meridional, hoje em dia, que acabasse com 40% do comércio mundial, nós sofreríamos intensamente. Né? Então, eu ando meio pessimista como o Gelson. O novo mundo global não permite mais ficar sentado em cima do muro. Está acabando essa brincadeira. Não é? Vamos ter que escolher e também contribuir concretamente com tesouro e homens para a defesa das regras internacionais, em vez de ficar apitando nos bastidores. As posições principistas, que a maioria dos países e governos no mundo que não têm poder invocam, não são mais suficientes. São necessárias, mas não são suficientes. Eu gosto sempre de lembrar, acabando, cada ano eu lembro isso aqui no Forte Copacabana, é aquela velha sabedoria. Quem não está sentado na mesa está no cardápio. Isso é claro. Porém, quem decide sentar na mesa tem que fazer as compras, cozinhar e lavar os pratos. Ninguém senta na mesa sem entregar nada. Não é? E uma lembrança, quem sabe, ao Brasil e à nossa diplomacia e política de defesa, é aquela velha sabedoria do imigrante português que chega no Brasil, não é? E que sempre diz: quem não tem competência não se estabelece. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Bom, ao longo da última hora, ouvimos 3 brasileiros falarem consecutivamente. E os termos do debate são muito típicos do tipo de debate que a gente tem aqui no Forte de Copacabana já há 13 anos. O que a gente ouviu, basicamente, foram 2 visões alternativas de ordem global. Por um lado, o ministro primeiro e, na sequência, o embaixador Gelson, vindo de uma mesma tradição intelectual, apontaram para o fato de que há uma instabilidade de origem no mundo que é dominado pelas grandes potências. Ali onde tem grande potência atuando, é difícil estabelecer o direito e a lei, porque as grandes potências, na medida em que podem, ao mesmo tempo que impõem lei para terceiros, operam da maneira que podem para se livrar de compromissos excessivos, retêm a possibilidade de atuar autonomamente.
e isso termina enfraquecendo a estrutura jurídica do sistema internacional. A outra perspectiva veio do professor Alfredo, que faz uma crítica implícita a essa posição brasileira tradicional, e que diz assim: na realidade, a existência de uma grande potência em particular, desde 1945, é benéfica para os interesses de países como o Brasil, porque, afinal, foi a hegemonia norte-americana durante a Guerra Fria e, com certeza, depois da Guerra Fria, que estabeleceu as bases para um direito internacional minimamente previsível, instituições minimamente confiáveis e, sobretudo, a capacidade norte-americana, da hegemonia norte-americana, de prover bens públicos internacionais. O que Alfredo disse no final foi que o Brasil, países como o Brasil, devem também custear essa operação, pagar os custos de prover bens públicos globais. Em vez de resistir a isso e ficar numa postura de crítica à hegemonia, fazer uma contribuição arcando com boa parte do fardo, digamos, de prover ordem global. O que vamos fazer agora, então, é passar para a nossa parte não brasileira da conversa, continuando com a pergunta: qual é a relação entre direito e poder nas relações internacionais? Doutora Francisca. Thank you very much for the kind introduction, and thank you very much also for the previous speakers. I think this is a particularly interesting topic that this year's Forte de Copacabana is addressing, and it's a great pleasure for me to be here and try to contribute maybe a slightly more practical, pragmatic field perspective to the discussions that we've had so far at a maybe more theoretical policy and strategic level. We have talked so far a lot about the arising risks that we perceive to be ever more imminent and ever more directly targeting our societies in the so-called Western part of the world. And I think particularly for the European member states, there has been over the past few months, over the past years, quite a change in the perception of these threats, in the sense that we have had an increase in terrorist attacks, and due to the whole migration context, we have been more exposed to a situation where conflict that in the past 2 or 3 decades seemed to be confined to areas that were somewhere sort of in the vicinity of Europe but never on the European territory, all of a sudden are directly affecting our societies back home. And I think that has had, and is going to have even more in the future, significant implications on the way that the European Union is going to act abroad and how it is going to engage with its direct neighborhood, but also in terms of its internal composition. And the ambassador has already addressed this new EU strategy for, well, its guiding principle and guiding strategy for its external action. And I think it is very telling that the focus in this new EU approach is really more on the immediate neighbors and the regions, the neighboring regions of Europe, because it's simply more pragmatic, trying to prevent an overstretch of the capacities of the European Union. And I think that is something that we all need to take into consideration, and the professor already added this. If we do want to have a say in world politics, if we do want to change what is going on, well, then we better commit. And then we should also take into consideration what it means to commit. We need to submit, or we need to be willing to put the boots on the ground if necessary, and we will always need somebody to enforce the rights of others, because some will never be able, or by themselves, to put their rights into practice. So you've talked a lot about international law being inadequate to address today's challenges, and that is certainly true. We do have new actors, or at least they are more visible today than they used to be in the past. Also, in terms of the kind of conflicts, we do certainly have a certain change. We have hybrid warfare. We have more, the use of automated weapons. We have drones that are certainly raising a lot of questions that international law is not yet able to address. But at the same time, I would argue that not all of the
conflict that we're perceiving and that we can observe worldwide at the moment, that they're new as such, and that they're necessarily more numerous than they used to be in the past. I would rather argue that until the 1990s, during the Cold War, world politics were simply more busy with bigger problems. So all of these internal conflicts, intra-state conflicts, simply didn't surface. They were already there, but they were certainly under the radar of world politics. And if you want to look at the nature or the patterns of these seemingly new conflicts, then you can see that on the one hand, we have conflicts that are 100% about the internal contestation of power. That is partly or very strongly linked to the overall concept of the nation state and to groups or ethnicities, different identities within these nation states that are not feeling that they're being represented by the nation state, and now they're actually making recourse and using the rules of the international liberal order in order to claim their right to self-determination, in order to try to gain more, well, to be better represented either within the state that they are forming that they're a part of, or to even gain independence from these states. So on the one hand, this is conflicts, intrastate conflicts, based on a quest for self-determination. And in these kind of conflicts, we do see that international law, with its principle of self-determination, is used and is made reference to as a tool in order to actually protect and to promote this right to self-determination. So it's in a way inherent, or we can see that the rules that we're referring to are made use of not by the state itself, but by the entities or different groups within these states. The other kind of conflict that we see, and this is partly linked to the first kind actually, is that we have an upsurge in international terrorism. And this is mostly manifesting itself in an increase in the number of indiscriminate attacks that we have seen, not only in Europe, but also in the United States, in, of course, throughout Africa, in Asia, in Latin America as well. And this is, here we do see oftentimes also separatist groups or armed groups that are trying to contest the international liberal order that has been set up over the past decade, particularly targeting it with tools that are trying to achieve, by the pure definition of terrorism, to achieve the exact opposite as to what international law is striving to. So whereas international law and the very basic principles of international humanitarian law try to safeguard a certain minimum standard, and that would imply the protection of civilians, and that put a lot of emphasis on the protection of human rights and giving people more or less equal opportunities. The idea of terrorist groups obviously is to be as indiscriminate as possible, to have the possibly biggest impact with the minimal means, and as such to actually use the tools of those defending the international liberal order against them. Because whenever we talk about addressing terrorist groups or armed groups, depending on how we want to label them, the challenge for liberal states is that we have to put, and we do want to put, a lot of emphasis on the protection of human rights of every actor, be it a terrorist or not. And we have a lot of internal problems whenever we try to target terrorist groups, because even in our quest to control them, we have to actually live up to our own rules, and that imposes obviously certain limits on the measures that we can possibly take against them. So this is to say that for me there's these two patterns of conflict that we do perceive to be more imminent and posing a bigger risk to the international liberal order as it is today. At the same time, I would argue that while some of the challenges are new and more directly targeting the international liberal order as such, we do not actually have a problem of a lack of rules or a lack of mechanisms, a lack of procedures, or a lack of understanding of what these conflicts are.
I think our problem is much more, and the professor already said this, a problem of compliance and of enforcement of the rules that are in place. As I said, for some of the aspects, they do pose new challenges. For example, the use of drones in warfare. This is certainly a part where international law still needs to develop, where we need to find a way to regulate this, and where we need to position ourselves in one way or the other. But for our basic approach, this is really a problem of compliance of those, even of those states that have initially supported the genesis of international law, that are at the very heart of it, and that have been the natural defenders of international law. Because if you look at it, today even the let's say the strong powers, traditional defenders of international law and of the international liberal order, well, in a way they've also started to weaken international law whenever it was inconvenient for them. Because the traditional way and the legitimate way to address a conflict would be either to act upon state consent. So if the state where you'd see the problem to be originating invited you or invited the Security Council and invited the UN member states to send a mission in order to support this country. Alternatively, if there was no state consent, then of course the Security Council would have the option to send a mission upon a unilateral decision. And we've seen in the past 2 decades that oftentimes it was particularly the strong powers, like the United States and others, that circumvented or that bypassed the Security Council because A, it took too long, B, it was inconvenient, and C, it was already obvious that maybe a potential peacekeeping or intervention would not have been supported by all the necessary members. So this, in a way, has weakened the traditional institutions and the traditional, the structures that we do have in place in order to address conflict and to protect international peace and security by those very powers that traditionally have been very much in favor of it. The second set of powers that is also not too much in compliance or not too supportive actually of the international liberal order when it comes to committing to and to actually putting into practice what we're asking for are the emerging and middle powers. Just to give you an example, take the Libya resolution in 2011. And let's look at the regional powers such as Brazil, such as Germany, such as India. What did they do? They abstained from the vote. That is not precisely what you can do if you're claiming that now you want to have a seat in the Security Council, now you want to commit, and now you really want to have a say because you should be represented. Now I think that all these quests are fair and legitimate, but I would argue that we need more coherence when it comes to then actually defending these rights that we want to, that we're asking for representation in the first place. And then we have the third group of actors. We have the strong powers, we have the middle or regional powers, and then we have those that are actually the ones that are oftentimes subjected to foreign intervention, and that are the ones that we actually perceive as not the origins, but sort of those countries where many of the threats that we're experiencing originate. So the fragile states, where we have governance problems, where corruption is high, where citizens feel disenfranchised and thus start to contest power, where governments don't have sufficient capacity to control what is going on, and where we thus have safe havens for terrorists in order to develop their plans and where they can actually initiate activities that now reach beyond the regions itself. So fragility is quite a problem, and of course fragile states are not the ones that are in the best position to actually commit to, or that are in the best position to promote peace and security, because they first have to deal with their own problems and have to address the problems themselves. But fragile states, as you can see, do have a key role at the same time in trying to maintain the international liberal order, and I would argue they do have a significant interest in doing so, because the concept that or the rules that are in place allow them to ask for support by inviting the United Nations to send a mission, and B, there is
now that actually in the context of international terrorism, those states that have previously been reluctant in order to send troops and to commit to the claims that they raise or to actually put into practice what they have been arguing for, they are now, thanks to terrorism actually, growing a little less reluctant to support resolutions that may allow for a peacekeeping mission to be deployed. So I would say that fragile states also do have a very specific role when it comes to protecting the international liberal order, but certainly not as the ones committing troops in a peacekeeping mission in a neighboring country. I think we've seen that, if you allow me to use the example of Mali, because that's the case that I'm most familiar with. We've seen that in Mali when the UN mission was deployed and we had the biggest contingent coming from Chad. And this relation between Chad and Mali didn't work out very well, with a whole bunch of Chadian troops in controlling and exercising force in Mali, and that led to a terrible situation where the UN mission is now, even after the withdrawal of the Chadian troops, constantly attacked and very, very unpopular amongst the Malian population. So we have to be very conscious also in terms of the implementation of the resolutions that have been adopted, in terms of the actual implications on the ground. I think I should be coming to an end, if I interpret you 1 minute. Okay. I want to give you an example of how fragile states have also been pushing the rules of the international liberal order, and that is actually the case of the right to, the responsibility to protect that Jan Wojcik already referred to this morning, because what many people don't know is that originally the responsibility to protect is a concept that was initiated by the African Union. It was then supported mostly by Canada, and that is what made it, what led to its adoption in 2005. So you can say, and this is actually a modern tool, a more proactive tool of international law that has been such a classical example of fragile and emerging powers pushing or contributing to norm setting and norm enforcement. But it's also at the same time a classic example of the fact that pure implication and having a say in the norm setting is not enough. Because whenever we look at the examples of whenever the R2P has been put into practice, it was exactly not those that had forced for its adoption that then went and sent their troops to implement it. It has always been the traditional powers who in the end ended up going to Libya, and it would have ended up potentially going to Syria. But it was never the ones that actually asked for the concept to be implemented. So again, this brings me to the importance of, well, living up to what you're asking for, committing to implementing the rules that we do have in place. And I think that is very important now that we're talking about the link between might and right and how they relate to each other in world politics. Because I would say, and as the previous speakers also said, we need both, but it's very important that might must be used in a way that it can enhance accountable right. Thank you. Excelente, porque agora com a perspectiva de alguém que trabalha no terreno, lidando com um Estado frágil, que é o caso do Mali, a gente volta à crítica que apareceu no discurso do ministro, agora há pouco, na fala do Gelson, que é a ideia de que há elementos iliberais perigosos no ordenamento liberal, e que um dos desafios da ordem, e principalmente para países que não fazem parte do compacto liberal tradicional, de empurrar o sistema na direção da preservação desses princípios com vistas a produzir um sistema que seja um pouco mais estável e um pouco menos injusto. Vamos agora passar a palavra para o professor Gentleson. Thank you very much. Could I use the podium, Robert, because I'm accustomed to that? Thank you. Yes. First and foremost, I would like to thank the Konrad Adenauer Foundation for inviting me here. And since the topic of this conference is the relationship between might and right in world politics,
I'll offer a few observations about how this relationship conventionally is thought about among myself and most of my colleagues, is that those things, might and right, they are intimately connected, theoretically as well as historically. We cannot have the one with the other. They relate and they interfoliate, they dance through history and condition each other, but they cannot be reduced to each other. That's why we so often end up in paradox when we try to accomplish this. That said, I wish to elaborate a few bullet points on what I perceive to be the sources of the contemporary and very difficult predicament internationally. And I am bound to disagree with those who see the present moment, as the point of return of geopolitics or the return to a Cold War. I don't believe that history repeats itself, not at least in that particular way. I would like to emphasize, perhaps a bit cynically, a bit dystopian, on what I take to be the self-undermining tendencies in the liberal order. So I think many of those challenges and problems we confront, they are rooted in the liberal order itself. That doesn't, of course, imply that we don't have any enemies, and that order is, of course, challenged by a lot of people. But I do think that we should share a certain responsibility for having invited those demons into our vicinity. So my first point is about the accelerating fracturing, or if you want, fragmentation of the international system. This is, and I believe this is the best way to characterize this, is largely as a domestic affair and largely as a result of unintended consequences of globalization. Flows of people, flows of capital, flows of information have left many states weak. You all know that there is a vast discrepancy between states' domestic capacities, that is, their capacities to rule efficiently. And there's always been an informal stratification of the international system. So some states have been weak. The majority of states have been relatively weak historically, whereas a few have been strong. And this tendency of weakening of states has accelerated in the recent decades after the end of the Cold War. And we all know the symptoms of all this, of course, all ranging all the way from secession, organized crime, to via terrorism, to neo-nationalism, authoritarianism. All this is, even if they sometimes pose as indications of state strength, they are rather most frequently indications of state weakness. And we used to think that this applied to weak states in the global south, that they were beset by all those afflictions that comes with state weakness. Nowadays, this has happened even in states that used to be strong. States like Sweden and France, that are historically often launched as the very epitome of strong statehood, have also been substantially weakened over the past couple of decades. Social cohesion is affected, macroeconomic stability is affected, and this leaves most states, I would say today, increasingly vulnerable to interference, increasingly vulnerable to all sorts of destabilizing measures. And we all know what the antidote, and this is, I think, the first point about the self-undermining of the liberal order comes in. The standard antidote to state weakness has been all sorts of measures, first by global governance institutions, light-handed governmental assistance, and ranging to full-scale military intervention when states have failed more or less totally or even collapsed. And all of this has been
in many cases necessary, and in other cases also perhaps desirable, it has had a series of unintended consequences. Whereas the restoring domestic stability, propping up domestic political institutions, has been sort of necessary in order to create a modicum of political order in states beset by discord, civil war, or large-scale social unrest. But it has also served to undermine norms of non-interference, norms of non-intervention, and norms of self-determination in many places. So you buy domestic stability, and you buy, of course, the desire has been to buy some additional international security, especially if you succeed in democratizing states that previously were authoritarian or totalitarian. The hope was that this would spill over into more international security and more peace. And sometimes it did, sometimes it didn't. All interventions didn't fail, all interventions didn't succeed. We know there's a mixed track record here. But what happened in the process was that core norms of the post-Second World War order were gradually undermined as a consequence of successive precedents. And there is a third, and I think this story I've told this far is very familiar, but there is a third point which has, I think, deserve attention, and this is the role of force and, if you want, even of war in creating order. We're all accustomed to believe way back that war is a profoundly destructive force in human affairs. So we have tended to forget the old sort of 17th century legacy of state building, where war was frequently interpreted, and there was a widespread belief to the effect that war is a means for creating the preconditions of social political order, and thereby also the preconditions for legal order. And this, if you want to call this the productive view of war and warfare, has returned with a vengeance today. And it's in a way, it returned through the back door, in a way, with easing the demands on military interventions, lessening considerations about legality, and putting a premium on considerations of effectiveness. That actually opened the door to the return of this, I think, very dangerous view that war is not just an instrument of policy, but a precondition of political order. And this has had a series of disturbing consequences, because this view is naturally contagious. If your neighbor does this, and why shouldn't you do this, provided that you have sufficient muscle? And copycatting is widespread. The Islamic State, they're engaging, or were in the process of engaging, in a very traditional state-building project of a European 17th century kind. Because they had plugged into this view that the way of creating political order is by means of force. And this view is widespread. I mean, the Rand Corporation issued a report some almost 10 years ago with the telling title, Nation Building, A Beginner's Guide, which was a sort of a recipe for doing all this. And this, of course, has put an enormous strain on liberal ideas of legality, this premium put on force as a means of restoring or creating political order. And I think most importantly, and this is what we're witnessing today, is widespread resistance about this, against this use of force. So the liberal order, to its discontents, and I don't say they're right, but to its discontents, the liberal order, for this very reason, has come to appear as an imperial order that must be resisted. So we have actually invited this predicament. The liberal order itself has generated from inside a predicament
when it becomes challenged, rightly or wrongly, but it becomes challenged from all sorts of forces who self-style themselves as illiberal because they perceive this as some kind of imperial construct. And be that as it may, what are the remedies? What are the proper remedies in this kind of situation? Yes, of course, short term it's about deterrence, deterring the worst excesses of this. But the long term, and I believe more viable institutional solutions, is a bit going back to the basics when it comes to global governance. Strengthening the legitimacy of global governance institutions, because they have suffered immensely, partly as a consequence of the rise of authoritarianism and neo-nationalism in some places, partly as a consequence of the sheer fact that there is no global demos to back them up. So democratic legitimacy doesn't come easy for those institutions. And efficiency doesn't really count for much when it comes to legitimacy anymore. So what could be done in order to strengthen their legitimacy? Well, reinforcing or redefining and then reinforcing norms of self-determination, for example. Redefining and then reinforcing norms of non-interference. I'm not saying that the R2P, for example, ought to go down the drain, but it ought to get back to the drawing board, I believe. And, as I think, lastly and most problematically, in order to garner the kind of social support and legitimacy those organizations need, they need to promote ideals of non-domination. That is, they shouldn't dominate other people's lives, and they shouldn't allow others to do that. They shouldn't unnecessarily constrain people's freedom in their endeavor to garner this legitimacy. So this is, of course, not a practicable recipe, I guess, but it's my point was to illustrate that many of those problems we experience are largely of our own making, and this has enfeebled the liberal order from within. Thank you very much. Excelente, obrigado, professor. Vamos transformar isso daqui numa conversa, então. Por que a gente não pega 3 perguntas iniciais e fazemos conjuntos de 3? Eu queria pedir para todas as pessoas para fazerem uma pergunta que é uma proposição que termina com uma interrogação. E para, por favor, limitarem o período da pergunta a 1 ou 2 minutos. Vocês sabem que a revista Piauí consolidou já a figura do louco da palestra. Vamos tentar chegar até a hora do almoço sem um deles entre nós. Tá bom? Vamos lá. Embaixador Sardenberg. Por favor, eu queria fazer um comentário, que não é bem uma pergunta, mas que incide sobre essa questão do uso legítimo da força. Não é? O professor Valadão leu o capítulo 7º. Uma das coisas que espantam no capítulo 7º é que não existe uma definição de agressão. E, realmente, desde 1945, se tenta chegar a uma definição de agressão e nunca foi possível. E os que se opõem são justamente aqueles países que são mais suscetíveis, por serem mais fortes, de agredirem outros países. De maneira que esse ponto é curiosíssimo. Inclusive, quando a gente discutiu, N anos atrás, a resolução sobre fortalecimento da segurança internacional, que era um item originalmente soviético, e que o Brasil sequestrou, nós discutimos isso, e isso foi a 25ª sessão da Assembleia. E nunca mais o tema apareceu, o tema desapareceu da pauta, inclusive. Queria fazer só esse comentário. Eu pergunto se os membros desse grupo têm alguma notícia a mais sobre o desaparecimento da discussão sobre o conceito de agressão. Muito obrigado, embaixador. Tínhamos uma segunda pergunta por ali. Por favor. Se a senhora pudesse apresentar. Professora de Ciência Política e Relações Internacionais, Universidade Estadual do Ceará. Primeira pergunta para Francisca. Francisca?
Sim. Francisca, como você vê a diferença entre right and law? Porque o direito eu tenho, mesmo que a lei do meu país não o reconheça. O direito é mais do que a lei? Vocês não acham que limitaram muito ao discutir só a harmonia entre força e lei? Eu acho que o direito é muito mais do que isso. Segunda pergunta para Jens. Jens, qual a diferença para você entre poder e força? Power and strength. Porque eu posso ser submetida, a minha vontade pode ser submetida a um poder, mesmo que ele não use da força. Pode ser através do consenso, da sedução, de mil outras maneiras. No geral, eu acho que o painel reduziu a discussão à força e lei, quando seria muito mais interessante a discussão entre direito e poder. Muito obrigado. Temos uma segunda pergunta bem aqui. Uma terceira pergunta, perdão. Boa tarde, meu nome é José Carlos Matos, eu sou editor do site da Indústria de Defesa e Segurança, e a minha pergunta seria no sentido de que nós estamos vendo hoje, por exemplo, a nação mais civilizada, a nação mais importante do mundo, usando o recurso do drone. Ou seja, ela invade o espaço aéreo de um outro estado, ela decide que o determinado cidadão vai morrer, essa cadeia de decisão não passa pelo Congresso americano, é uma cadeia de decisão desconhecida, ninguém sabe direito quem tomou essa decisão, e não é um ato de guerra, como disse o embaixador aqui. É uma decisão tomada não por uma nação que esteja, enfim, pela nação líder da civilização ocidental. Então, até que ponto vocês acham que nós estamos realmente entrando numa nova ordem de guerra? Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Gelson, você gostaria de começar? Não, deixa eu começar, eu vou passar para ele. Yes. I could start with the distinction between state power and state strength, because I feel that I wasn't really clear about that one. It's a mainstay of political science. State power is about your relative position in the international system, based on normally on a combination of indicators like military strength, economic strength, and so forth, whereas state strength refers to the domestic capacity to govern, which are quite different things, and they don't stand in a necessary relationship to each other. Singapore has an unparalleled capacity to govern, but it's not very powerful. And we have examples of let's say, Russia, which has a very strong standing in military terms internationally, but a very weak capacity to govern its citizens. So, therefore, I believe that both those things are taken into consideration when we discuss international politics. It's not enough to focus on relative power. We must focus on the domestic dimension, since most conflicts today, most armed conflicts today, they're neither domestic nor international. They tend to be both simultaneously, hence the importance of the domestic dimension. Thank you. Thank you. Maybe just to complement it from the rights perspective. So thank you for your question. I think that the distinction between right and law, to me, right is obviously a much broader concept than law, because law, if you want, it's a set of rules. It's a framework that that is the international community, have come to develop in order to structure our international liberal order. So it is a means in order to make right, which you can understand as, on the one hand, this justice aspect, and on the other hand, the entitlement aspect as regards to human rights and specific entitlements that citizens do have. So I would say law is a tool in order to make right, but
the discussion about right is obviously much broader. So to narrow it down and to address the specific challenges that we're seeing, I think we do have to address the slightly narrower concept that is the framework that we have come up with, and that has certain deficiencies that we need to overcome in order to, given the today's challenges, in order to be able and to be in a position to make right happen again. Thank you. A primeira coisa que eu queria dizer é com relação ao que você, a maneira como você definiu a minha posição. Eu não disse de jeito nenhum que tínhamos que aceitar e ajudar o hegemon americano. Não foi isso que eu disse. Eu disse que, se quisermos ter voz, né, e influenciar a ordem internacional, vamos ter que mostrar serviço. Isso é que eu estou dizendo. Né? E deixar simplesmente de aproveitar o guarda-chuva americano e engolir as decisões americanas, ao mesmo tempo ficar criticando de fora. Está na hora de passar, de jogar pedra e virar um pouco vidraça. É isso que eu estou dizendo nesse canto. E, no meu sentido, é a única maneira que nós temos hoje, ou a única maneira interessante, concreta, de tentar combater as tendências não liberais da ordem liberal. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer é sobre a questão do Estado-nação e da fraqueza dos Estados. Né? Eu acho que a gente não deve esquecer que os Estados-nações territoriais constitucionais é uma realidade relativamente recente, que se desenvolveu durante o século XIX. Né? Inclusive, as Américas estão entre os Estados mais antigos do mundo, né? Nesse sentido. Não se esquecer que a Alemanha só se transformou em Estado constitucional territorial no final do século XIX, como a Itália, várias outras, etc. Né? Então, esses estados que depois passaram para os países descolonizados, né, eram mais ou menos adaptados ao tipo de realidade socioeconômica que vivia o mundo, a produção de massa para o consumo de massa, né, o começo da Revolução Industrial, etc. Esse tipo. A questão que nós podemos colocar hoje é: será que esse modelo estatal, como existe, ainda é adaptado ao tipo de mundo que está vindo por aí, muito mais interdependente, com novas maneiras de produzir, consumo personalizado, automatização, enfim, todas essas coisas. Então, é saber se não é estrutural essa fraqueza dos Estados-nações hoje. E o que isso significa, então, para a manutenção da ordem internacional? Quer dizer, quem vai fazer isso? Até hoje, quem fazia isso era quem tinha condições de receber imposto e pôr boots on the ground, como ela disse muito bem, que eram os Estados nacionais. Aí entra a pergunta que você colocou sobre os Estados Unidos. Hoje em dia há um problema. A própria potência americana, hoje em dia, está atravessada por essa questão do transnacional. Né? E o que a gente está sentindo nos Estados Unidos, a meu ver, é uma espécie de fosso cada vez maior entre o executivo americano e o legislativo americano, que representa os interesses internos dos Estados Unidos. Se você fizer um mapa do Tea Party nos Estados Unidos, você vai ver que a maioria das pessoas, das regiões, são aquelas que são os perdedores da globalização, não os ganhadores. Não é? Então, quando você olha para isso, você vê que há uma contradição cada vez maior entre os interesses internos americanos expressos no legislativo e os interesses expressos pelo executivo, que são os interesses americanos, mas também os interesses transnacionais americanos. E isso cria um problema interno muito forte com relação a tudo isso. Será que os Estados Unidos vão continuar tendo condições de manter uma indústria militar, umas tropas, etc., daqui a 20, 30, 40 anos, se tiver problemas internos graves? Ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos é que há cada vez mais uma autonomia maior do executivo, não é? Inclusive depois dos atentados e tudo isso, e que isso cria um problema de saber como é que isso vai se desenvolver. Não sei, eu acho que é um problema que a gente tem que começar a pensar o que é a alternativa ao sistema dos Estados-nações. Não sei. Alguma coisa vai ter que ser inventada, porque esse sistema está começando a ruir pouco a pouco. Não é?
E não é eterno. Estado-nação Estado-nação territorial constitucional é uma simples modelo histórico que pode perfeitamente morrer, como outros modelos históricos que morreram. Aliás, os únicos modelos históricos realmente permanentes, se a gente olhar para a história, são os impérios, que sempre voltam de uma maneira ou outra, com formas ou outras. Com relação à pergunta do embaixador, eu acho que não avançou nada a questão da definição da agressão. E eu acho que por uma razão muito simples, é que a ONU é um bicho híbrido. Nós temos, ao mesmo tempo, o direito internacional, a lei internacional, a igualdade das nações na Assembleia Geral, e nós temos um Conselho de Segurança, com os membros permanentes, que funciona ainda na base do equilíbrio das potências, a antiga. Nós temos essas duas coisas. Não é? Então, nós temos que conviver com isso. E é claro que as potências que têm capacidade não querem definir a agressão, por quê? Porque quem tem capacidade quer ter o elbow room para poder agir na hora que precisa. Eu sempre me lembro daquela velha frase, que é tão comentada, do controverso filósofo político alemão, Carl Schmitt, né, que dizia, é soberano aquele que decide a exceção. Então, o problema é esse, quando você tem a capacidade, você pode decidir passar por cima da lei. Não é? Então, é claro que dentro desse sistema híbrido, é muito difícil definir a agressão. Agora, o que está acontecendo hoje é que esse sistema híbrido também está se fragmentando, porque as ameaças são cada vez mais transnacionais, permanentes, globais, todo mundo entra nisso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Que tipo de instituição, que tipo de lei, e que tipo de instituição, que tipo de defesa, de segurança nós temos que construir que seja algo que não seja só uma cooperação entre Estados soberanos, que eles mesmos não têm mais essa capacidade, não sei. Por enquanto, são os Estados Unidos que estão fazendo o business. São eles que estão fazendo, mas não vão fazer durante muito tempo, é cada vez mais complicado para eles. Então, como é que a gente vai fazer? Aí vamos ter que decidir. Ou a gente vive num mundo fragmentado, tipo putinesco, com potências brincando, ou então um mundo com uma certa de lei geral, onde alguém tem que manter a ordem. Não sei ainda qual é a solução, mas eu acho que é esse o debate. É o debate para a juventude. A juventude que vai viver esse mundo, é ela que tem que debater isso agora e tentar encontrar novas soluções. Eu acho que a única pergunta que não foi respondida foi sobre os drones. Né? E os drones são uma boa ilustração dessa ideia das novas ameaças. Quer dizer, por que se usam os drones? Uso porque o inimigo ele não é mais um Estado. Ele existe dentro de um Estado ao qual você não tem acesso, e esse Estado não vai tomar conta, não vai punir esse personagem que é o terrorista, né, que pode atacar a qualquer momento, etc. Então, o drone passa a ser um instrumento, né, de duvidosíssima legalidade para combater esse grupo, as cabeças desse grupo, que eventualmente podem atacar. Agora, é muito difícil coibir esse uso de drones, quer dizer, porque eles são usados dentro, quer dizer, existe uma justificativa para usar, né? Quem usa são as grandes potências, e, teoricamente, eles têm uma serventia, eles diminuem a ameaça terrorista. O problema é que isso vai se espalhar. Quer dizer, anteontem eu estava lendo no jornal que agora quem está aprendendo a usar os drones é o Estado Islâmico. Então, quer dizer, como é que termina isso? Né? Passou a ser um dado da realidade do poder. Né? E vai ser complicado, vai ser difícil, enfim, criar uma norma para regular o uso dos drones. Eu não acredito que seja possível. Agora, quem toma... eu acho que a outra parte da pergunta era saber que se existia uma referência legal ao uso desses drones. Outro dia eu vi um filme eu não me lembro do nome do filme,
Ellen Mirren fazia um coronel do exército inglês que ia usar um drone para matar alguém do Paquistão, enfim, em algum lugar. E quem ela consultava era o procurador-geral, enfim, era um advogado britânico. Porque o problema, quem regularia o uso do nome não é uma lei internacional, é a lei interna. Então, qual era o problema dela, de acionar o drone? Era para saber quem é que ia matar, além do terrorista. Então, havia uma criança perto da história. Então, enquanto a criança não saía de perto do terrorista, não podia matar o terrorista. Quando a criança saiu, mataram o terrorista. Por acaso, mataram a criança também, né? Mas a preocupação não era com a lei internacional, era com a lei nacional. Quer dizer, o que eu posso fazer para sem ferir a lei interna, que, né, tem limites sobre dano colateral, essa coisa toda. Mas, enfim, então, não existe uma norma para isso, né? E, a partir da justificativa de que é preciso combater o terrorismo, várias normas foram violadas, né? Com esse tipo de justificativa de legitimidade. Não é mais uma legitimidade ligada à ideologia, né? A justificativa para que isso seja legítimo está ligada à defesa da nação, ao interesse, etc. Né? É outro mundo de legitimidade que aparece agora. Temos tempo para 2 perguntas rápidas, se tivermos. Você, diga lá. Okay, so first of all, good afternoon to every one of you who are here present today. And thank you so much for all the speeches. It's really important and informative. Thank you so much. So the question that I want to propose is to Mrs. Franziska Stahl, please. And so, you said that fragile states do have an important and specific role in trying to maintain international liberal order, right? But my question is, what and which role is that exactly? Thank you so much. Obrigado. E tinha uma outra pergunta aqui. Meu nome é Paulo, sou da Universidade Cândido Mendes. Eu só queria fazer uma pergunta com relação à guerra cibernética, porque esse é um problema cada vez maior, uma fonte de poder cada vez mais importante no mundo, e as tentativas de normatizar isso dentro do direito internacional ainda são muito incipientes. Eu queria saber se os senhores do painel têm algum tipo de visão com relação a isso, será possível, a curto prazo, normatizar de alguma forma, ou se a visão também é pessimista com relação a isso. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar para vocês, eu queria aproveitar minha posição de moderador para fazer uma pergunta para o Gentleton. Na sua visão normativa, olhando para frente, uma das coisas que você disse é que uma saída possível seria um reforço da não intervenção, do princípio da não intervenção. Mas a minha pergunta é, tendo em vista tudo o que ouvimos, em particular a última fala do professor Valadão, é possível, no século XXI, onde tanto a tecnologia, quanto a economia, quanto temas que vão de direitos humanos à mudança do clima, é possível um retorno a esse princípio mais westphaliano, digamos? Franziska, você quer começar? Okay. Thank you very much for the question, because it gives me the time to elaborate a bit more on the thought, so thanks. The role of fragile states in maintaining the international liberal order. That may at first then seem a little contradictory or not exactly straightforward. The truth is that most fragile states, or most of today's fragile states, are former colonies, and as such they have had no or a rather weak role in the norm setting of
of the norms that are at the very heart of our current international liberal order. At the same time, though, even though they were not involved in the norm setting, because of the fact that they sort of, well, that they grew, that these states were created, that they certainly gained independence at the time where the system was already in place, most of these states are the ones that have the most proactive constitutions, that have the most proactive legal frameworks when it comes to the protection of precisely those norms that constitute the international, that are at the heart of the international liberal order. So when it comes to human rights, particularly economic, social, and cultural rights, that in most constitutions of industrialized and well, the traditional countries you would not even find. So in that sense, they are, at least on paper, it's those states that are most fragile, that are most supportive, and that have certainly signed up to these very norms that are so important for the order that we're trying to maintain. Of course, they have not been involved in setting these standards, but by signing up to them, you could argue that they support the system. At the same time, we do know that the fact that these norms are so deeply enshrined in their constitutions may not necessarily be voluntary, because oftentimes the constitution drafting processes and well, the very state building processes are oftentimes dominated by, again, the very traditional powers that do have a lot of influence on what is written in a post-conflict constitution, for example. Yet, I would say that fragile states do have a significant role when it comes to enhancing the international liberal order, because I would argue that it is precisely this order that is very much favoring the position of those that have a grip on power in fragile states. So whether we like it or not, for the president of a, say an African country, because that is where we have a lot of current conflicts, for a president of an African country, it comes in very handy to make reference to international legal documents that all reinforce the power of the nation state, because that is what they are built on. So in a way, you may say that I'm a bit hypocritical in saying that fragile states do have stakes in maintaining the international liberal order. Yet I would say that those norms and the guiding structures of the international liberal order do sort of take an effect on two levels. So on the one hand, at the level of the individual in a no matter which fragile state, an individual may potentially make reference to those standards and rights that have been enshrined in the Constitution thanks to the existence of the current liberal order, in order to enhance these rights, to put them into practice, in order to really argue for the promotion of his or her rights. And even though that may be a long uphill battle, this may eventually contribute to these states becoming more democratic, more egalitarian, more just. And at the same time, or at the second level, is then the level of the government in a potential fragile state, where this reference to international standards, even though it may be more of a ceremonial adaptation or support of these standards, is still in the end going to be a tool that international supporters to this fragile state can make reference to and can use against the state in case those having a grip on power actually well, limit, or the moment that they restrict human rights of their citizens. So in that sense, I do think that for fragile states, there's a lot of benefits from the current liberal order as we have it, and that is why there's a lot of interest both at the individual and at the government level to support it. Thanks. Tentar dar uma resposta à questão da cibersegurança e guerra cibernética. Não sou muito um especialista disso, mas o problema, eu acho que o problema é complicado, porque a guerra cibernética só existe porque nós temos um sistema de comunicação eletrônica universal. Senão não haveria guerra cibernética. E que esse sistema que está na base de toda a revolução econômica atual.
Sem isso, tudo que nós estamos vivendo hoje não existe. Então, o problema central, hoje em dia, para todo mundo, até para os que estão usando a guerra cibernética, atacando, é impedir a fragmentação desse sistema. Estamos quase... Eu gosto de fazer a comparação com a dissuasão nuclear durante a Guerra Fria. Não é? A Mutual Assured Destruction. Não é? Hoje em dia, a guerra cibernética é obrigada a aceitar ela mesma um conflito de baixa intensidade, porque ela não tem condições de destruir o próprio sistema, porque quando ela se destruiria, os atores se destruiriam eles mesmos, as suas próprias capacidades. Nós estamos vendo isso, por exemplo, agora nesse debate que está havendo entre o Putin e Obama com relação aos e-mails da Hillary Clinton e como é que os russos estão utilizando a guerra cibernética para influenciar as eleições americanas. A administração americana ela está discutindo a maneira de responder, mas dizendo de que maneira eu vou responder. Eu tenho que responder de uma maneira proporcional, porque a gente também não pode pôr em perigo o funcionamento geral. Outra coisa interessante também, todo esse debate sobre os endereços internet, o nome, como é que chama? A ICANN, nos Estados Unidos. A ICANN, até hoje, estava mais ou menos controlada, não digo, mas estava garantida pelo Departamento de Comércio americano. Muita gente foi dizer, não é possível que seja os Estados Unidos que controlam os endereços. Não é? Mas então quem? Então tem gente que diz que é a ONU que tem que controlar. Mas aí, se a gente põe na ONU, aí vamos ter de novo os mesmos problemas que nós temos na ONU, e isso pode ser muito perigoso para o sistema em si. Então, a solução, mais ou menos, que foi encontrada foi a dos stockholders. Põe todo mundo dentro, mais ou menos, né? Todo mundo discute, porque isso é uma maneira também de impedir que possa ter um direito de veto no interior de alguma grande potência. Então, acho que a guerra cibernética é uma coisa que vai continuar, porque ela está aí e vai ser utilizada não somente por Estados, mas também por indivíduos, por grupos, etc. E é muito perigoso, mas eu tenho a impressão que vai ser muito difícil ultrapassar na guerra cibernética o grau de guerra de baixa intensidade, porque qualquer coisa que ameace o conjunto do sistema ameaça o próprio atacante. É claro que sempre pode haver um maluco, ou sempre pode haver alguém que diz assim, não, vamos quebrar tudo. Isso pode existir. Mas nunca esquecer uma coisa muito importante, em todos os sistemas baseados em redes, eles são muito vulneráveis a qualquer tipo de ação, porque uma ação num ponto se espalha para todos os outros, mas, ao mesmo tempo, eles são muito fortes, porque eles podem se reconstituir rapidamente em volta do problema e criar novas ligações que fazem com que o sistema continue funcionando. O importante aqui é saber quem vai garantir as bases desse sistema. E as bases desse sistema são os satélites, os cabos submarinos, é isso, é o hardware. Quem vai garantir esse hardware? Por enquanto, são os Estados Unidos. Existe no mundo alguém capaz de garantir esse hardware, que não seja os Estados Unidos hoje, ou uma instituição? Não sei, eu não conheço. Yes, about norms of non-intervention. I'm certainly not the one to advocate a retreat back to the strict norm of non-intervention. I think we have to remember that that norm hasn't this ancient pedigree that people suppose it has. It's a Cold War invention in itself. Classic international lawyers like Grotius and Fattel, Fattel especially, who is widely believed to be the very father of the norm of non-intervention, in fact took a quite permissive view of intervention. But what all those guys, up until recently, normally did when they spoke of intervention was to demand quite strict mechanisms of justifications, legally and politically. So the burden of justifications, since interventions were widely believed to be exceptions to the normal flow of things, even if you have the permissive view of intervention,
needed to be justified on exceptional grounds with reference to exceptional circumstances. The post-Cold War predicament, on the other hand, has been characterized by what some would term a more or less constant state of exception, or an escalating state of exception, in which you don't have to come up with specific justifications pertaining to this and that intervention, just to point to a general state of disarray in the region at hand. And what I'm advocating in that particular context is a retreat back to strict rules of justifiability when it comes to intervention, not to abolish intervention altogether, of course. Muito bem, eu vou pedir um aplauso para os nossos palestrantes.